O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes? Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Para a gente meditar um pouco a solenidade de hoje. Como eu falei no início da nossa celebração, hoje nós encerramos então o ano litúrgico, o ano B, com a solenidade da festa de Cristo Rei. Quando que a igreja começou a celebrar a liturgia da festa de Cristo Rei? No ano de 1925, o Papa Pio XI, ele lançou uma encíclica chamada Qua Primas. E nessa encíclica, o Papa Pio XI, ele declarava então Jesus como o Rei universal, o Rei sobre todas as estruturas governamentais que possa existir no mais longínquo confins da terra. Ele está acima de tudo e de todos. Parece algo simples, mas não é, gente. Vamos entender o que levou Pio XI a decretar essa solenidade. Pio XI, ele é um papa que ele foi o seu papado de 1911 até 1939. Ele lança essa encíclica em 1925. Preste atenção. 1925, o mundo já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial. Já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. E depois da Primeira Guerra Mundial, aconteceu na humanidade que começou a crescer duas correntes ideológicas, que foi, de um lado, o capitalismo e do outro lado, o socialismo. O capitalismo onde o ser humano ele vale por aquilo que ele tem. E o capital, o dinheiro, é o centro de todas as coisas. Do outro lado, o socialismo, onde o centro da sociedade é o Estado, onde o Estado tem a obrigação de cuidar de todo mundo. Mas, em contrapartida, uma vez que o Estado toma conta do seu povo, o povo também tem que obedecer às suas ordens. Então toda a sociedade no mundo começou então a ser organizada a partir dessas correntes ideológicas. E o Papa viu qual que é o problema. O problema é que a sociedade começou então a se distanciar de Cristo. De um lado, os governos colocavam a sua esperança, colocavam toda a sua estrutura familiar, pessoal, social no dinheiro. No outro, colocava no Estado. E isso ia crescendo e se organizando, mas Deus começou a ficar de fora do Estado, da vida comum das pessoas. E por que o Papa Pio XI, ele então teve que chamar a humanidade a atenção para a pessoa de Jesus? Gente, observem, o evangelho de hoje é o diálogo de Jesus com Pilatos. Jesus está ali dialogando com Pilatos antes da sua condenação.
Ou seja, de um lado Pilatos, que representa toda a autoridade desse mundo, do outro Jesus, que representa a realeza, o reino de Deus no meio de nós. Por isso que o Evangelho fala desse diálogo de Jesus com Pilatos, ou seja, a igreja dialogando com a sociedade. Então o Papa proclama a festa de Cristo Rei justamente para chamar a atenção que é uma loucura estruturar qualquer que for a instituição, por mais simples que ela seja, sem Deus. É uma loucura. Por quê, meus irmãos? Porque depois do pecado original, depois que Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles perderam então a comunhão com Deus, e a natureza humana, ela ficou desordenada. Ou seja, existe uma desordem dentro de nós, existe uma tendência natural na humanidade, na nossa humanidade, para o mal. Como assim? Eu não posso dizer para vocês que eu não sou capaz, por exemplo, de fazer determinada coisa, por exemplo, roubar. Por quê? Porque eu aprendi valores na minha casa? Sim, claro, eu aprendi, tenho aprendido isso até o dia de hoje. Mas existe dentro de nós a tendência ao mal, que se eu não vigiar, se eu não cuidar, eu sou capaz de fazer isso e ainda coisas piores, porque está em nós o mal, porque nós queremos não, porque com o pecado de Adão e Eva, a natureza humana ela ficou desordenada. Por isso, irmãos, desde quando Deus se revela lá a Abraão no Antigo Testamento, Deus sempre foi revelando, à medida que Ele foi se revelando, Ele também foi dando as suas ordens, os seus mandamentos. O que são os mandamentos? São a ordenação da vida do homem nesse mundo. Por exemplo, sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Quando Deus falou não pecar contra a castidade, significa, toma cuidado, porque a sexualidade humana tem limite, e se o homem viver, não obedecer esse limite, ele vai viver instintivamente pior do que os animais. Pior do que os animais. Quer a prova disso? Da onde vêm as infidelidades? Da onde vêm os adultérios? Da onde vem a indústria pornográfica? Da onde vêm os abortos? A separação das famílias? Da onde vem essa crise de identidade sexual que as pessoas vivem hoje? Porque o ser humano não obedece, virando as costas para aquilo que Deus falou. Estou pegando um exemplo, não pecar contra a castidade. Ele vive instintivamente a sua desordem, e desordem causa desordem. Desordem causa desordem. E o pior é quando o Estado, quando determinados grupos de pessoas acham que determinados comportamentos são verdadeiros e naturais, e o Estado ampara esse tipo de desordem. A desordem sempre vai criar o caos. Irmãos, organizar qualquer coisa sem a presença de Deus é você colocar todas as coisas ao caos. Quando, por exemplo, no Brasil, em 1988, quando nós saímos do regime militar e passamos para a redemocratização, quando se fez a nova Constituição, está lá, o Estado é um Estado laico. Mas vamos pensar nisso. O que significa um Estado laico? Significa que o Estado não professa nenhuma fé. Mas quem que é o Estado? Quem é o Estado? O Estado existe? O Estado é uma pessoa? O Estado não existe. Quem existe somos nós, somos pessoas. E as pessoas que moram nesse Estado têm fé. Gente, o Brasil é a maior nação do mundo
que as pessoas professam a sua fé. Mais de 97% da população brasileira tem uma fé. O número de pessoas que não acreditam em Deus são pequenos. Mas como que a gente vive num estado em que o Estado, ele não acredita em nada? Porque o Estado, ele quer, presta atenção, ele quer tirar das nossas vidas a presença de Deus. Ou seja, você quer criar seus filhos. Nós somos católicos e nós queremos ensinar os nossos filhos a fé católica. Bom, até o momento em que está com a gente ensina a rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, ensina que tem que ir à missa, ensina os valores, lemos a Bíblia. Só que chega um determinado momento que a criança tem que ir para a escola, sai do seio da família e precisa se socializar, ok? Ok. Só que quando ela vai para a escola, o que acontece? O tal do Estado laico, na escola não pode rezar. Na escola não pode ter uma imagem. Na escola não pode falar de Deus. Está proibido, porque Deus foi expulso da escola. Então, na cabeça da criança é o seguinte: na escola não pode rezar, não pode falar de Deus. Às vezes pegam um professor lá meio da pá virada e só fala mal da igreja, só consegue enxergar pelo viés negativo todas as coisas. Na cabeça da criança ela pensa: na minha casa eles me enganaram, certo? Tá? Os meus professores. E aí o que acontece? Aquilo que nós plantamos foi tirado. Se você, eu lá em casa, nós não conseguimos assistir uma programação com os meus filhos, com os nossos filhos, sem passar um constrangimento. Porque olha a programação que tem na televisão hoje, hora nenhuma, quando se fala de Deus é de uma forma caricativa, debochada. Você não consegue ouvir uma música aonde a sexualização, a erotização é completamente o que faz com que as pessoas vivam os seus instintos mais baixos. Mais baixo, aquilo que a pessoa humana tem de pior. Hoje parece que tudo está conspirando para que nós não ordenamos a nossa vida segundo aquilo que é a vontade de Deus, mas para que nós vivamos pior do que os animais, porque ainda entre os animais existe a regra. Porque o animal, ele tem os seus instintos de sobrevivência. Ele precisa se alimentar e precisa se reproduzir, e ele respeita esse período instintivo. Agora o homem não. Mas por quê? Porque Deus foi tirado da sociedade, porque Deus foi expulso. Gente, quando eu falo da simbologia, por exemplo, o que torna a igreja um lugar santo? A presença do sagrado. A presença do sagrado. Eu tenho aqui a imagem da nossa padroeira, eu tenho uma imagem da Virgem Maria, eu tenho uma cruz. O meu comportamento aqui vai ser diferente lá fora. Por quê? Porque isso traz o quê? Um ambiente sagrado. E o coração humano percebe quando está num lugar sagrado, e ele luta. Quando a gente perde o simbolismo, quando a gente perde esse simbolismo que lembra que nós não, aquilo que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, nós estamos aqui simplesmente de passagem, porque o fim de todas as coisas não é aqui. A gente acha que nós temos que viver, e que nós temos que aproveitar, e que nós temos que fazer tudo por aqui mesmo. A gente perde a dimensão do transcendente, a gente perde a noção da nossa vocação. Gente, nós somos católicos. Se mesmo que nos lugares que a gente vai, que os nossos filhos, os nossos netos não vão, não tem mais essa dimensão sagrada, na nossa casa tem que ter. Gente, na casa dos meus pais, tinha mais imagem na casa dos meus, eu achei mais imagem na casa dos meus pais do que no céu. Tanta imagem, você tropeçava, numa caía na outra, tropeçava, numa caía na outra, tinha tudo. Toda a intenção, a mãe tinha um santo. Não, agora você tem que rezar para eles. Não, isso agora é com isso. Agora quando via que a coisa estava feia, nós tínhamos que recorrer a Nossa Senhora, porque ela é a medianeira de todas as graças.
Nós respirava o catolicismo dentro de casa, rezava terço, rezava, era novena, a mãe fazia novena de tudo que vocês imaginar. A mãe falava para nós assim: gente, tem novena hoje. Novena do quê? Não sei, vai vir o povo aqui em casa. Tem novena, não fazia tudo. Nós respirava dentro de casa o catolicismo. Todos os ambientes da nossa casa tinham uma imagem, tinha uma imagem de um São José, tinha uma imagem de um São Expedito, tinha imagem na minha casa. Nós respirávamos o catolicismo, e é isso que nós temos que resgatar. Se hoje a sociedade expulsou Deus, nós temos que acolher dentro de casa. Se a gente não acolher dentro de casa, fazer da nossa casa um ambiente santo, um ambiente sagrado, aonde Deus ainda reina, aonde Deus é o Senhor de todas as coisas, onde que vai ser? Onde que as crianças vão aprender, minha gente? Com quem que eles vão aprender se nós falharmos na nossa missão de levar também nossos filhos, também nossos netos, também as pessoas que convivem com nós ao encontro pessoal de Jesus? Não se engane, gente. É só você ligar a televisão e ver. Quais são as notícias? Deus está sendo expulso cada dia mais da sociedade. E uma vez que Deus é expulso da sociedade, o caos está instalado. Mas lembre-se, a primeira leitura, tanto a primeira leitura como a segunda, que é, a primeira leitura é tirada do livro de Daniel, e a segunda leitura é tirada do Apocalipse de São João. Tanto Daniel como João, eles veem o quê? Eles têm uma visão do Cristo que vem. Só que agora não mais aquele Cristo que veio na manjedoura, frágil, pequeno, humano, não. Mas ele vem com a sua realeza, para mostrar que o seu reino não é deste mundo, não é daqui. Um dia nós vamos passar, e nós iremos reinar com Ele por toda a eternidade. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos, e é para isso que Deus nos criou, para que um dia nós estivermos diante da sua presença, contemplando a sua glória, aonde não vai haver mais tristeza, mais choro, não vai haver mais enfermidade, o mal não vai estar lá. Mas isso não quer dizer que enquanto nós estivermos aqui, as coisas têm que ser de qualquer jeito. Precisamos sim fazer a nossa parte e lutarmos para que Cristo, que é o Rei, está acima de todo e qualquer, por mais poderoso que existe. Não é a pessoa A ou a pessoa B que vai resolver todos os nossos problemas. Não é o dinheiro ou a falta do dinheiro, gente. Mas é o dia em que as pessoas entregarem a sua vida nas mãos de Jesus, deixar eles a transformar, aí sim nós viveremos o reino de Deus aqui nessa terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De pé.